Tá. Então, o tema hoje é estrutura e redação do artigo científico. Então, como que eu posso melhorar esse artigo científico? Para eu melhorar um artigo científico, é preciso conhecer a estrutura desse artigo. Então, o artigo científico ele tem uma estrutura bem definida. E essa estrutura ela é um padrão que segue a nível mundial, com algumas poucas variações, tá? Então, eu preciso entender muito bem qual é o propósito de cada estrutura que está presente no artigo. Eu entendo bem a estrutura e eu preciso ter clareza de pensamentos ao escrever o manuscrito. É muito difícil fazer um bom artigo se eu não tiver as ideias claras, se eu não tiver o entendimento do que eu tenho que colocar em cada seção do artigo, né? Uma dica que eu dou, inclusive, é na elaboração do artigo científico, separe um documento só para trabalhar a introdução do artigo, um documento para trabalhar o material e métodos, e assim vai, tá? Isso dá uma separação, dá maior clareza na nossa redação. Nas seções do artigo, seções básicas, né? Eu tenho o título do artigo, os autores e afiliações, o resumo, o abstract, introdução, materiais e métodos. Esses materiais e métodos em algumas áreas, como nas ciências humanas, ele pode vir só a metodologia, resultados, que pode estar junto ou não com a discussão, e eu tenho as conclusões, e em algumas áreas eu tenho também considerações finais, tá? Na área de ciências exatas é mais comum eu ter conclusões. Em alguns casos, essa conclusão também pode vir junto com o resultado da discussão ali, tá? Isso varia um pouco com a revista, mas o entendimento da sessão não vai se alterar. Então, as sessões, elas devem ser respondidas, tá? Quais são essas sessões? As sessões que eu comentei de introdução, materiais e métodos, cada uma, ela precisa ser dada uma resposta em cada uma delas. Então, separando isso de uma maneira bem clara e objetiva, então, lá na introdução, o que eu preciso responder? Eu preciso colocar qual é o problema que está sendo estudado. Isso é o que se espera na sessão introdução. Seção materiais e métodos. Como eu fiz para resolver o problema? Quais são os métodos, né? Os materiais que eu empreguei? Resultados. O que eu descobri? Seria uma pergunta para essa sessão. Lá em discussão, o que isso significa, né? Eu vou interpretar esses meus resultados. Depois, nas conclusões, qual é a resposta do problema? Então, depois de avaliar os resultados, interpretar qual é a resposta do problema. Que problema? Aquele problema que eu estava apresentando lá na introdução. Agradecimento seria quem me ajudou a desenvolver esse trabalho, né? E nas referências, que trabalhos eu fiz referências? São os trabalhos que foram citados no artigo. Agora, o título, a seção título. Essa seção, pessoal, eu normalmente trabalho ela depois de ter feito todo o artigo, é que eu vou pensar no título, tá? Em alguns casos eu até coloco um título ali, mas é um título provisório. Por quê? O título tem características, o título é o menor resumo do trabalho. É preciso que ele reflita muito bem o trabalho. Então, é muito difícil, no início de um trabalho, você já fixar um título. Então, coloca um título provisório e vai desenvolvendo o trabalho. Então, o título ele deve ter poucas palavras, tá? Inclusive, é uma norma das revistas um determinado número de palavras. E descrever o conteúdo do artigo. Ele tem que resumir aquilo que se espera no artigo. Eu tenho que buscar usar palavras-chave também no título que mais identificam o trabalho. Essas palavras-chave, o título, as palavras que estão presentes no título, elas são, além de informar o que trata aquele trabalho, elas são a fonte de busca dos buscadores. Então, quando eu busco uma palavra lá no Google e em outras fontes, ele rastreia o título também. Então, é super importante escolher bem as palavras no título, tá? Então, a maioria dos leitores, eles encontrarão o seu artigo por mecanismos de busca. São poucos leitores que vão realmente na revista científica para procurar os artigos daquela revista específica, tá? Então, acertar o título é bem importante. E uma dica é, busque colocar palavras diferentes no título das palavras-chave que vem lá no abstract, lá no resumo, que a gente vai falar agora.
Já o resumo, o abstract, que é o resumo em inglês, ele reúne em sequência as principais informações contidas no artigo. Então, o resumo, ele é como se fosse um artigo, só que bem resumido, né? Ele fica bem condensado ali. Então, toda a estrutura que eu tenho no artigo, de introdução, materiais e métodos, resultados, conclusões, eu vou ter lá no resumo, tá? Então, eu preciso condensar o meu artigo, pegar aquilo que há de melhor nesse meu artigo e colocar no resumo. O resumo, ele é lido, algumas pesquisas indicam que os resumos são lidos 100 vezes mais do que os artigos em si. Então, isso mostra a importância que é fazer um bom resumo para o artigo. O problema investigado, então, vai estar lá na introdução do resumo, o delineamento experimental, materiais e métodos, são pontos quase que obrigatórios de estarem no resumo, né? Alguns leitores, eles vão ter acesso só ao resumo, dependendo da revista ou da fonte por onde ele buscou, ele não consegue ver o artigo em si. E como o tempo nosso é muito curto, a gente tende a ler o resumo primeiro e verificar se interessa ou não, se materiais e métodos são bons, são robustos, que vale a pena confiar naquele resultado que o trabalho trouxe. Eu vou também colocar os principais resultados, e aí são realmente os principais, os mais marcantes, e vou fazer um breve resumo das interpretações e discussões. Quando não dá espaço, eu já vou direto para as conclusões até, tá? Minhas considerações finais. Certinho? Então, o resumo, ele ajuda os leitores a decidir quando eles devem ler o resto do artigo. Se eu fizer um resumo mal feito, digamos que eu trabalhei muito no artigo, chegou no resumo e agora estou cansado, eu posso estar perdendo a audiência do meu artigo, esse meu artigo vai ser menos citado, porque o meu resumo não está atrativo, ele não mostra com clareza como é o meu trabalho. Então, o resumo, embora seja uma parte pequena do artigo, ele representa muito em termos de importância. E o estilo? O estilo, assim como a gente falou lá na linguagem científica, que a gente tem que buscar uma voz mais ativa, mais direta, aqui dentro do artigo científico, a gente tem que usar o estilo de voz ativa. Voz ativa é aquela voz onde você faz uma fala direta, tá? É o contrário da voz passiva. Depois a gente dá algum exemplo ali mais à frente. Pode requerer construções passivas, tá? Construções passivas é quando você sofre o efeito, e ativa é quando você provoca o efeito, tá? Usar frases sucintas, porém completas, isso ajuda também o leitor, e chegar no objetivo rapidamente. É muito ruim você ler um resumo que tem uma embromation ali, que você não consegue chegar nos resultados, não consegue chegar na ideia do autor rapidamente. Então, a minha proposta, o que eu tenho utilizado, seguindo também algumas leituras de artigos internacionais, que a introdução seja ali no máximo 1, 2 linhas do abstract, e depois da introdução já vem o objetivo daquele trabalho, tá? Lá no resumo. Então, bem rapidamente, o leitor identifica qual é o propósito do trabalho. Na introdução, eu preciso estabelecer qual é o contexto do trabalho. Então, um paralelo que a gente faz é como se a gente vai receber um amigo num laboratório da nossa instituição, e esse amigo, essa pessoa que está nos visitando, na verdade, ela não conhece esse laboratório, então, quando ela chega, você se apresenta, você fala o que você está estudando, qual que é a importância daquilo que você está estudando, para depois ir aprofundando e chegar a falar das pesquisas que você está realizando. Então, a introdução do artigo é mais ou menos essa. Eu tenho que apresentar para o leitor o contexto geral do trabalho, aonde que ele se situa. Eu vou apresentar e discutir, então, as literaturas mais relevantes. Eu vou mostrar como é que está o conhecimento nessa área, tá? Nessa área do meu problema, que está em estudo, o que a gente sabe sobre esse problema. E aí é importante que eu coloque citações, porque as citações, elas vão dar veracidade para aquilo que eu estou falando.
Não é a opinião minha de pesquisador, é a opinião da comunidade científica que eu estou colocando ali. Então, você deve resumir ali na introdução o que a gente sabe sobre o assunto. É muito importante, quando eu pego um artigo para avaliar, para ler, ter esse padrão, né? Ter esse panorama de como está a situação em relação a esse problema. Então, vamos fazer uma contextualização. Se a gente fosse ler um artigo hoje sobre o coronavírus, lá na introdução, eu gostaria de saber, com referências novas, né, atuais, como é que está essa situação do coronavírus, o que já foi feito, o que já foi publicado, para depois eu saber se esse artigo vai trazer algo novo. Então, eu devo mostrar também na introdução, deixar bem claro qual que é a hipótese do trabalho, o que esse trabalho acredita que vai ser uma possível solução para o problema, tá? E como que ele vai investigar isso depois. Então, eu boto a hipótese, o problema que vai ser resolvido, eu também tenho que trabalhar na introdução. E explicar brevemente a razão do estudo e suas possíveis revelações, o que esse estudo pode trazer de bom para a sociedade, pode trazer de agregar valor na sociedade. E isso vai valorizar bastante o nosso trabalho. A introdução, ela é o carro-chefe, tá? Também. Ela é onde eu vendo o meu peixe, é onde eu ganho o leitor, eu dou ânimo para esse leitor continuar a leitura do artigo. Então, na introdução, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com a introdução, porque ela realmente é importante, tá? Ela deve responder questões como: que problema eu estava estudando? Então, eu preciso colocar lá, muito bem, qual que era o problema em estudo. É uma questão importante, por quê? Então, vai ficar bem claro na introdução. O que sabemos sobre o assunto? Aí eu coloco as minhas citações, né? Sobre aquilo que há de mais recente sobre o assunto. Como este estudo irá avançar no nosso conhecimento? Então, a linguagem, não é a linguagem, né? Na ciência, a ciência, ela é acumulativa, a gente vai acumulando conhecimento ao longo do tempo. Nenhum artigo tem o propósito de resolver todos os problemas. Então, preciso mostrar claramente para o leitor como que esse artigo agregou algum conhecimento para a comunidade científica. O estilo, sempre que possível, voz ativa, tá? Voz ativa, então, sujeito, o verbo mais o complemento, né? Eu coloco, por exemplo, eu retirei tal coisa, eu estou botando na voz ativa, tá? Se eu falar assim, tal coisa, esse objeto foi retirado por mim, aí eu estou colocando uma voz passiva. Então, voz ativa é a voz do sujeito que faz. É o sujeito, o verbo, o complemento. Eu busco sempre utilizar a voz ativa, tá? Só quando realmente fica muito difícil é que eu posso fazer o uso da voz passiva. E a estrutura da introdução, eu tenho que pensar ela na forma do triângulo invertido. Então, eu vou começar sempre do geral, ou seja, falando da importância, qual é o tema que eu estou estudando, para depois chegar no particular. Então, vamos pensar num exemplo. Eu trabalho com café, por exemplo. Eu posso falar que o café é a commodity que movimenta maior recurso financeiro no mundo. É a segunda maior, né? Só perde para o petróleo. Isso lá na introdução. Isso já marca, delimita meu tema, né? Esse é um artigo sobre café. Eu já mostrei a importância disso, né? A importância econômica. E assim é só um exemplo. E depois eu vou descendo em forma de triângulo e vou chegar lá no meu objetivo, que é o final, é o tema particular daquele artigo. Tá? Uma dica aqui, alguns têm mais facilidade de escrever a introdução colocando o objetivo, ou seja, partindo do particular e construindo a introdução subindo, tá? Do particular para o geral. Não tem problema nenhum fazer dessa forma. Eu, particularmente, gosto mais, meu perfil, escrever mais do geral para o particular. Mas cada um tem uma preferência. Eu tenho alguns colegas que gostam mais de fazer invertido.
Materiais e métodos. Nessa seção, eu preciso descrever claramente como foi conduzido o estudo. O objetivo dessa seção é informar para o leitor quais são os métodos, né, que eu utilizei, quais são os materiais, e aí o leitor vai ter uma condição de avaliar, de analisar se aqueles resultados se aplicam na situação própria dele, na situação particular dele. Então, no nosso caso, por exemplo, em agronomia, é muito importante saber quais eram as condições de solo, qual era a condição de temperatura daquele ambiente, outras condições, para que eu verifique se tem alguma semelhança com a minha condição, se aquele resultado ele, ele concorda com o meu ambiente ou não. Isso me ajuda a interpretar os resultados também do trabalho. Então, quando eu pego algum resultado, alguma conclusão que é muito diferente do comum, eu preciso ir lá no materiais e métodos e entender se o ambiente que foi desenvolvido aquele estudo, se era um ambiente atípico, se era uma situação atípica que explica esses resultados, tá? Então, além disso, o materiais e métodos também ele tem que ser colocado de uma maneira bem clara e completa, porque ele é o coração do artigo. Se alguém for tentar replicar ou realizar esse estudo em outras condições para verificar se realmente são essas a solução para esse problema, ele precisa ter todas essas as informações bem claras. Então, preciso colocar alguns exemplos, né? O organismo que está sendo estudado, ali o nome científico, colocar a espécie, colocar cultivar. Se for um estudo a campo, colocar informações como latitude, longitude, a altitude que foi feita aquela pesquisa, né? Então, é muito comum na nossa área de agricultura, por exemplo, colocar qual foi a latitude da propriedade, aonde que se situa essa propriedade, em qual estado, em qual país, e isso é muito importante também. O modelo experimental e os métodos, né? Os métodos de análise, a análise estatística, como que ela foi realizada, isso tudo tem que estar de uma maneira muito clara nesse meu artigo, para que o leitor entenda, e isso, quando eu coloco de uma maneira clara, o revisor também vai ter maior propensão de aceitar esse artigo, porque mostra que você foi caprichoso na sua análise, né, no seu trabalho com os dados, que aqueles resultados eles vêm de uma base muito sólida. Então, como foi coletado e analisado os dados, também tem que estar essa informação também é muito importante. E o estilo aqui no Materiais e Métodos, ele é um pouquinho mais diferente. Para que ele não fique muito longo, muito extenso ou repetitivo, aceita-se que o Materiais e Métodos seja uma descrição verbal do experimento. Então, a gente costuma colocar: o experimento foi realizado na fazenda Jatobá, no município de Araquari, latitude, longitude, e aí depois bota: as sementes foram coletadas quando os frutos estiveram maduros, e assim a gente faz uma descrição verbal de como foi feito o experimento. A gente não pode confundir essa descrição com um linguajar prolixo, tá? O linguajar prolixo, ele não é compatível com a linguagem científica. Então, eu já peguei alguns trabalhos que chega lá no Materiais e Métodos, a pessoa quer descrever, ela começa a descrever mínimos detalhes. Por exemplo, eu peguei, ele coloca assim: a areia foi recolhida com a pá de corte, foi colocada em cima do carrinho, e aí juntou-se ao esterco e misturou para poder preparar o substrato, não é? Então, é uma linguagem muito prolixa, tá? Não é essa linguagem que a gente está falando. Se eu estou falando que eu misturei areia com o esterco, a gente só coloca assim: ó, o substrato foi feito com areia e esterco misturado na proporção de X mais Y. Esses detalhes de o que foi feito, qual a ferramenta que você utilizou, se você tomou água na hora que estava preparando, se foi num dia de sol ou num dia de nublado, detalhes pormenores aqui não entram. O que entra realmente, de fato, nos materiais médicos é aquilo que afeta os seus resultados, tá? Então, se você tomou água ou não na hora que estava montando o experimento, isso não afeta o seu resultado, tá? Não deveria afetar.
Então, voz ativa sempre que possível, mas ainda admite-se algumas construções passivas aqui. Lá nos resultados, eu preciso apresentar eles de uma forma bem objetiva, para que não fique chato para o leitor, aqueles resultados que não fica com clareza, né? É um resultado que está confuso, o leitor precisa ler uma frase 3, 4, 5 vezes para conseguir entender aquele resultado. Algumas revistas trabalham resultados e discussão junto. No entanto, é uma tendência, inclusive o Brasil está assumindo nas revistas essa tendência também, que já é internacional, de trabalhar a seção resultados separado da seção discussão. Isso ajuda os autores a separar bem o que é resultado e o que é discussão. Então, lá nos resultados, eu vou colocar o que são os resultados em si. Eu fiz o estudo e o que eu encontrei como resultado. Essa parte é sem interpretação. Eu simplesmente vou apontar os números que foram encontrados. Vou colocá-las de uma forma organizada, então, seja em tabelas ou em gráficos. A melhor forma, a forma mais simples para o leitor, é a desejada. E a apresentação desses resultados também vai seguir uma sequência lógica, utilizando, então, as tabelas ou figuras. E a ideia é que esses resultados também sejam apresentados de modo a esclarecer a hipótese, o problema estudado. Então, imaginem que lá no final da introdução eu apresentei o objetivo, eu tinha um problema que foi colocado lá na introdução, e agora, nos resultados, eu tenho que apresentar quais foram os resultados para a solução daquele problema. Então, será que se eu estou pesquisando, por exemplo, esterco e adubo químico, né? Quais foram os resultados em relação ao tratamento de esterco? Quais foram os resultados em relação ao adubo químico? O que eu encontrei de resultado? Nesse momento, sem interpretação, eu coloco 20% a mais, foi 30% a menos, nesse sentido, tá? E eu devo evitar, sempre que possível, ficar repetindo muitos dados que já estão na tabela. Então, é muito comum encontrar alguns artigos que a pessoa pega os dados, coloca na tabela e depois quer repetir todos os dados que estão na tabela no texto. Então, não faz sentido, tá? O texto ele tem que trazer algo a mais, resultados que não estão apresentados claramente na tabela. Então, eu coloco ali no texto esses resultados. E os resultados que são negativos, aquilo que não deu certo na minha pesquisa, ou que não foi bom, não foi dentro do esperado, eles também devem ser relatados, uma vez que a gente tenta fazer uma ciência que é imparcial, a gente tem uma hipótese daquilo que deve resolver o problema, mas a gente não precisa defender essa hipótese. Eu mesmo aqui em Araquari já fiz um experimento com tomate, tinha uma hipótese que determinados tipos de poda iriam tornar a produção de tomate mais precoce, né, e antecipar a produção, e os resultados vieram totalmente contrários à minha hipótese, né, atrasaram ainda mais a produção. Ou seja, é um resultado diferente da minha hipótese, diferente daquilo que eu esperava, mas é importante que eles sejam relatados, né, assim outras pessoas não vão fazer os mesmos tratamentos que eu já fiz, não vão cometer os mesmos equívocos, né, de formulação de hipótese que eu cometi. Então, é sempre importante relatar, inclusive publicar resultados que foram negativos. O estilo aqui nos resultados, forma concisa e objetiva, padrão, né, da linguagem científica. E a voz passiva, quando eu estou falando sobre resultados, é muito comum eu assumir essa voz passiva, ela tende a dominar, mas a gente tem que se controlar para usar o mínimo possível. E o verbo tem que estar sempre no passado, é bem ruim quando você pega um artigo e o verbo não está na posição certa, ele está no futuro, ou ele está no presente, então são resultados, né? É aquilo que eu fiz, o experimento, e agora eu estou escrevendo. Já passou o experimento. São resultados. O contrário seria lá no projeto. Se eu estou fazendo um projeto para captar uma bolsa, para captar recurso de algo que eu vou fazer, aí eu escrevo com tempo verbal no futuro. Agora, no artigo científico, resultados, tempo verbal no passado.
E eu vou evitar os parágrafos com estrutura repetitiva. É comum encontrar na apresentação de resultados várias variáveis da tabela e o autor coloca uma mesma estrutura de parágrafo, sempre começando falando, para variável tal, houve aumento de X%, para variável tal, houve aumento de X%. E essa estrutura se repete muitas vezes. Isso torna a leitura cansativa e desanimadora. Então, tem que buscar modificar essa estrutura também. Sempre é possível. Na discussão, só ver se tem alguém querendo entrar aqui, acho que não, está tranquilo. Vamos lá. Então, na discussão, essa é uma parte que não é muito simples, principalmente para quem está começando. É uma parte que exige um pouco mais de rearranjo, né, de análise dos artigos de uma forma a avançar realmente no conhecimento, onde você pega aquele quebra-cabeça de várias citações, junta com o seu trabalho, e aí você vai dar o passo além. É aqui na discussão que a gente agrega conhecimento, aqui na discussão que a gente dá o passo além daquilo que a gente sabia, tá? Então, a discussão, ela não é um rearranjo da introdução, mas é comum e é muito saudável que na discussão apareçam aquelas citações que estavam na introdução. Afinal, o problema que você está pesquisando, você não vai solucionar, não vai avançar ele sozinho. Você precisa trazer aqueles outros autores que você colocou na introdução para discutir aqui nessa sessão. Só que agora você traz aqueles autores, que era o conhecimento que a gente tinha até o momento, antes da pesquisa, e agora eu junto com os meus dados, com os meus resultados, e vou discutir isso tudo junto, para ver qual é o avanço que a gente teve nesse tema. Então, nessa sessão é que eu vou discutir os meus resultados, eu vou interpretar esses resultados, tá? Vou interpretá-los, então, com base no que sabíamos sobre o assunto. Então, a gente tinha aquela noção sobre o assunto, e agora, depois desse experimento, eu andei um passo, mesmo que bem pequeno, mas agora eu sei um pouco mais sobre esse problema. E eu vou analisar considerando os meus resultados. Então, qual a informação que seus resultados agregaram ao conhecimento que tínhamos ao fim da introdução? Nessa sessão, a gente precisa se fazer essa pergunta. O que esse resultado meu agrega em relação àquilo que eu já sabia? Infelizmente, a gente encontra muitos trabalhos, inclusive artigos científicos, que você lê a discussão, lê o artigo inteiro e chega na percepção que não agregou nada, né? Foi feita a discussão, mas foi uma discussão muito simples, falando apenas que o trabalho corrobora, concorda com os outros trabalhos que já foram feitos, ou seja, não acrescentou nada, não agregou nada, não se deu um passo além, né? E isso pode ser um problema lá da construção de hipótese, né? Se você construir uma hipótese, por exemplo, se faz bem ou não tomar água, provavelmente você vai chegar num resultado que é muito óbvio, que todo mundo já sabe, né? Então, você não agrega conhecimento discutir que tomar água é melhor do que não tomar água. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, que está lá no projeto, lá na construção da pesquisa. Então, o que entendemos agora sobre o assunto? Depois de toda essa discussão, no finalzinho da discussão, chegando ali próximo das considerações, eu tenho que fazer um fechamento, tá? É como se fosse uma redação que eu começo discutindo várias ideias e eu faço um fechamento no final, a partir de toda essa discussão. Qual é o nosso patamar agora? O que a gente sabe sobre esse assunto? Depois de olhar o que já existiu de pesquisa e mais os meus resultados. Então, e o estilo na discussão, eu devo buscar também a voz ativa, buscar ser conciso e claro em todos os pontos. Eu preciso tomar bastante cuidado, e isso acontece muito, porque a gente costuma se apaixonar pela pesquisa, né? A gente começa a criar amor por aquilo, e aí corre o risco da gente começar a supervalorizar os nossos resultados. Isso também não deve ser feito, e também não posso diminuir os meus resultados, né? Tirar o peso deles se eles realmente têm importância, tá? Então, esse cuidado é importante.
Aqui também a discussão é importante lembrar outros autores que trabalharam no tema. Às vezes a gente pega alguns artigos que a pessoa ela chega a algumas conclusões, faz algumas considerações finais ali no final da discussão, dando a entender que aquele insight foi dela, né? Mas, na verdade, veio de outros autores, foi da leitura de outros autores que ela chegou àquela conclusão, né? Que nada mais é que uma concordância em relação ao que os outros trabalhos já apontavam. Então, preciso tomar mais cuidado também para valorizar aquilo que os outros já fizeram. Aqui na seção agradecimentos, a gente precisa só tomar o cuidado que é de agradecer aqueles que realmente contribuíram, tá? Mas é os que contribuíram de forma intelectual, não é agradecer aquele, por exemplo, o técnico no laboratório que fez a análise do solo para mim, né? Não é esse tipo de agradecimento, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que agradecer o motorista do ônibus que me levou até o experimento. Então, agradecimentos são mais aqueles que contribuíram de uma forma intelectual na redação do artigo, na leitura do artigo antes da submissão, e outros pontos chaves ali da publicação. As referências, aqui é só tomar o cuidado para entender que as referências são diferentes de bibliografia, tá? A bibliografia consultada é onde você estuda aquele tema, né? São livros que você estuda. As referências são aquelas que você citou no trabalho, são outros trabalhos que foram citados ali no seu artigo, seja lá na introdução, seja no materiais e métodos e na discussão. E as conclusões, nelas você precisa ser direto, claro e conciso, tá? Evitar aquelas conclusões muito longas, onde parece mais uma discussão do que uma conclusão, do que um fechamento em si. Então, buscar esse padrão e sempre considerar o objetivo do trabalho. É muito ruim o leitor encontra o objetivo lá na introdução, lá no início do resumo, e aí quando chega na conclusão, a conclusão não é igual ao objetivo, não, a conclusão está diferente, né, do objetivo. Então é como se eu botasse lá que o meu objetivo é estudar para ver se água faz bem para a saúde. E aí chega lá na conclusão, eu falo que comer bem é importante para deixar a pessoa mais forte. Então, uma dica aqui é, ao redigir a conclusão, o que eu normalmente faço? Eu pego o meu objetivo, trago para próximo das conclusões e analiso se há um arranjo, né? Se os dois estão caminhando junto, objetivos e conclusões. Possivelmente, se as minhas conclusões são muito sólidas, muito importantes, são muito... essa realmente as conclusões, pode ser que a gente tenha que mexer um pouco no objetivo, tá? Porque quando a gente formulou o objetivo, esse objetivo não estava muito claro. A ideia aqui, pessoal, então, é utilizar a regra do biquíni. Já ouviram falar dessa regra? Atualmente, a minha esposa até brigou comigo, a gente não tem que falar a regra do biquíni, né? A gente talvez tem que falar a regra da sunga também, tá? É que o texto, ele deve ser compacto, mas grande o suficiente para cobrir as partes mais importantes e interessantes. Então, depois dessa conversa sobre linguagem científica, sobre a estrutura e as características do artigo, a gente traz essa reflexão. Eu tenho que fazer o meu artigo de uma forma bem compacta, bem sucinta, bem direta, mas sem deixar passar aquilo que é mais importante, que é mais interessante para o leitor. E além, então, da qualidade nos dados, que a gente preza tanto, fazer um experimento com muita qualidade para que os meus dados sejam robustos, é preciso ter qualidade na redação. Imagine quantos dados de alta qualidade que a gente tem que não foram publicados porque eu deixei a desejar na redação. Isso atrapalha muito o avanço da ciência, o avanço da sociedade em si. Eu vou estar pensando no leitor em cada sessão, como a gente conversou lá antes das férias, e 3 palavrinhas aqui bem importantes: simplicidade, clareza e objetividade na minha escrita do artigo científico. Existem artigos científicos de 4 páginas que são excelentes, são os mais famosos na comunidade científica. Então, não precisa, porque a revista fala que o meu tempo, meu
tamanho máximo de artigo é de 13 páginas, 15 páginas, eu não preciso escrever um artigo com 13 páginas ou 15 páginas. Eu tenho que fazer o tamanho que é o necessário, realmente, tá? Então, se esse artigo ficou com 7 páginas, mas ele está enxuto, ele está direto, está claro, tem as informações adequadas, excelente. Então, só uma frase aqui para a gente pensar um pouquinho do William de Ockham, que é conhecido como a navalha de Ockham. Quem puder, eu recomendo ler um pouco sobre. Dentre as várias explicações de um fenômeno, a mais simples é a melhor. Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter também ao explicar o nosso trabalho científico. Tá bom, pessoal?